Ah, pessoal, aceita aí? Porque eu estou fazendo um teste aqui numa ferramenta do Zoom, de que ele faz ata virtual agora. Então, estou testando aqui para ver se funciona. Daí depois a gente já até traz para dentro. Vamos ver se ele faz minuto 34 e dá ao banheiro. É, chat GPT, pô, tu já manda. Então, falando a questão, Cuidado essa com a parte, inteligência artificial, hein, cara. toda essa parte de treinamento e educação está sob a responsabilidade do Gabó. Então, todo esse tema que vai ter dentro da região de vocês, para o clube de vocês, sempre ele vai ser a pessoa para estar tendo esse alinhamento. Tá? Então, para a gente ter um fluxo de direcionamento disso aí. Uma pergunta, na verdade, sim. Se mesmo no mesmo clube, beleza, eles escolheram duas pessoas responsáveis que não têm, que tenham alguns dos cursos ou não, mas se já tiver dentro do clube, dentro dessa equipe, pessoas que já tenham alguns dos cursos, elas podem se complementar? Tô só pensando aqui, acho que não, acho que todo mundo vai ter que ter tudo, obviamente, mas Ó, vamos lá, baby. Vou te devolver com a pergunta. por favor. Por que que a gente quer que o treinador do projeto tenha todos os cursos? Sim, não, tá, faz sentido. Eu tô pensando nas outras pessoas. Não, tá, obrigado, já foi. Não, é aquilo. As outras pessoas, sempre que a gente conseguir agregar em qualquer curso, em qualquer conhecimento, sempre que a gente conseguir agregar, show de bola. Agora, a gente não vai fazer o Sim. projeto para prestar contas. A gente vai fazer o Não, projeto porque a não, gente acredita que vai deixar um resultado. eu Então, a gente sei, eu tô precisa pensando. capacitar o treinador que é do projeto. Não era sobre isso, mas tudo bem, esquece. Bom, pessoal, alguém alguma pergunta, dúvida disso aí? Então, daqui para frente, né? Agora a gente olhando para o que a gente precisa fazer de próximas ações, tá? Então, acho que a gente, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar as reuniões de ontem, não era obrigatório, né? Acho que até a Bia tinha me perguntado, eu falei, não, essas reuniões que são com clubes, que é uma questão de gestão, cara, tem a agenda de vocês, se conseguir participar, ouvir, é legal, é bom para estar sempre na mesma página, mas não é obrigado, né? E a gente ficou ali com alguns próximos passos, tá? Alguns próximos passos que aí cabe para vocês agora dar essa sequência, tá? Que acho que é o ponto importante aí desse andamento nosso, tá? Então, o que a gente precisa agora avançar? O primeiro tema que a gente tem ali para alinhar com eles é a indicação, né, só antes de ir nessa parte de profissional, eu vou inverter aqui a lógica só para ficar mais claro para todo mundo, tá? Vou compartilhar com vocês aqui uma planilha. Acho que vocês já viram essa planilha aqui. Aqui é o seguinte, hoje, como é que estão previstos os recursos dentro do projeto? E até é importante vocês terem essa ciência. Então, a gente tem clubes no Vem Pro Rugby que vai receber 2.500, tem clubes que vai receber uma ajuda de 1.100 e os clubes do Nina vão receber uma ajuda de 1.800, tá? Vocês vão lidar com clubes nos três perfis, tá? Clubes que vai ter uma pessoa recebendo um valor mais alto, um valor intermediário e um valor menor. Qual é a minha regra de cobrança em relação às entregas para os clubes? Igual para todas, tá? A gente não vai ter uma tratativa, esse aqui recebe menos, vamos cobrar menos desse. Não, vamos promover e desenvolver o trabalho, tá? Lógico que provavelmente em algum momento isso vai acabar se esbarrando, mas se a gente começar a colocar já esses filtros, a gente vai começar a criar muitas variáveis para a nossa forma de tocar esses projetos. E não, a gente não tem que ter uma conversa com uma conversa com o outro. Vamos alinhar as formas de trabalho entre todos, tá? E aí, dentro daquele quadro de vocês, eu não sei se eu mandei esse atualizado, eu já vou até mandar de novo lá no grupo, tá? Tem clubes que estão divididos em verde e vermelho, em vermelho, em amarelo e azul, tá?
depois até compartilho o outro também, mas só para vocês entenderem, né? Então a gente tem clubes que tá no Vem pro Rugby, que é o verde, e no Nina, que é o vermelho, tá? A gente tem clubes que tá recebendo como auxiliar e recebendo uma diferença de verba livre, tá? Então, e a gente tem clubes que é só Nina, clubes que é só Vem pro Rugby e clubes que é só auxiliar Vem pro Rugby, tá? Eu não sei, talvez isso aqui não seja tão claro para vocês, mas é abrir se alguém tem alguma dúvida sobre esse tema. O amarelo significa o quê, Julião? O amarelo significa verba livre. Não, não, digo ali onde está o azul, ó. Joinville está em amarelo. Ah, isso Isso. aqui é um controle meu aqui, desculpa. Ah, tá. É uma outra coisa que eu tinha marcado e não voltei à cor original. Ok. Beleza? E eu tenho uma pergunta também. O professor tem que ter o CREF, correto? Correto. E o assistente, Então, como é que é? bom, Também? vamos lá, vamos entrar nesse tema, tá? Eu estava aqui entre das pautas. Acho que isso já é legal vocês marcarem, porque vai ser uma das pautas com o clube, para que vocês entendam. A gente sempre vai trabalhar com o CREF, tá? Então, o profissional, independente se ele é auxiliar ou treinador, então, temos que ter o CREF, tá? Mas, Júlio, essa questão do auxiliar não pode ser acadêmico também? Que eu pensei até que facilitaria, porque às vezes o clube tem um acadêmico de educação física em processo de formação que ele não tem o CREF. Nesse caso, no meu entendimento, poderia ser um auxiliar. Não, não, tá perfeito, Leca, porque qual só a minha lógica, né? Para que todo mundo entenda. Uhum. A gente vai ter clubes que vai vir com essa situação como a Leca trouxe. Se a gente já leva isso para os clubes, a gente está flexibilizando muito isso, entendeu? Então, a gente leva essa situação. O clube traz a dificuldade, a gente dá as alternativas, tá? Porque é o seguinte, vou dar o caso, o exemplo do IAS, tá? De Pinder. Ele entrou em contato comigo. E ele é o cara que trabalha no clube, só que é um cara que está estudando. Ele falou, preciso de alguém com CREF? Eu falei, preciso de alguém com CREF. Você tem alguém no clube? Ele falou, a gente tem uma outra pessoa aqui que assina os projetos para a gente porque tem CREF, então ele assina como representante esportivo. Falei, ok. Ele é flexível de trabalho? Ele falou, então, cara, vamos utilizar ele para dar esse suporte para você. Então, só que se a gente chega já com essas alternativas para essas pessoas, a gente fica muito, abrindo muito a quantidade de opções. Então, descemos numa linha de CREF. Se o clube começa a se deparar com essas dificuldades, a gente vai resolvendo caso a caso e não resolvendo isso em grupos de discussões, tá? Porque senão a gente começa também a gente não está fazendo nada errado, mas a gente começa a expor muitas coisas que são trâmites internos e entre clube e coordenador, e não entre clubes e a coordenação, tá? Amanda? Ô, Julião, no meu caso em particular, eu posso trazer agora ou fica um pouquinho depois para a gente? Fica depois, Amanda, porque daí a gente não toma o tempo de todo mundo aí. Só para deixar a gente curioso, né? É que a Amanda não tem CREF. Ô, Júlio, posso? Por favor, Duda. No português, claro, o clube que apresentar alguém para receber para o outro não vai ser permitido, né? Em português, claro, vamos analisar esse clube, Tá. tá? Por quê? Pois é. A gente Oi? tem que... Chegou cortado, Leca. Travou de vez. É o jeitinho, né? É para dar um jeitinho, né? Porque é o que está É, rolando aqui. O esse jeito... clube não quer Como assim? apresentar o cara para dar o Posso falar? treino, porque o cara tem CREF, vai ser o outro que vai dar, mas vai receber pelo outro. Assim, eu acho que isso, assim, na minha opinião, não teria nem que ser analisado. A Leca tinha... Se voltou, Leca? Eu mudei de lugar para ver se melhora aqui a internet. Está me ouvindo? Era Mali. Sim. Não. Também está. Dá pra ver. Pode falar.
No português, claro, Duda, que é muito difícil, porque a gente começa a ampliar muito o leque de clubes. Estamos indo para 38 clubes, tá? Se todo mundo começar a trazer o mesmo problema, cara, não faz sentido, tá? Então, vamos tentar trabalhar com o pessoal nessa linha de trabalho de tem CREF, é a pessoa que está desenvolvendo as atividades, seja essa pessoa com CREF, tá? Não, Caso é tenha só por algum questão caso. mesmo de dúvida, só porque a gente, pensando como o profissional, né? A gente luta tanto pelos nossos direitos, e na hora que é da gente ter nossos direitos, a gente burla os direitos, então as coisas começam a não ter sentido. Eu sei que algum clube tem uma realidade, eu tenho outra. Mas fala assim, olha, você não está no projeto nesse momento, mas você pode estar daqui 2, 3 anos, você entra depois. Mas luta por desenvolver alguém e capacitar alguém para poder ter o CREF. Porque sempre o jeitinho ele resolve o problema, mas acarreta algo depois, né? Então, Porque só, esse é o, só esse é explanar. um tema, esse é um tema importante quando a gente está falando de projeção futura, né? Porque talvez a quem dá o treino hoje é uma pessoa que é engenheira, mas que tem conhecimento de rugby. E essa Uhum, pessoa, quero que ela continue porque o treino dela é bom. Só que essa pessoa, ela que tiver uma outra proposta melhor, ela vai embora. Ela não com vai continuar certeza. trabalhando com rugby. Então a gente precisa trabalhar com os clubes para que desenvolvam uma pessoa da área esportiva na parte técnica, entendeu? Então o clube não tem. O que a gente pode fazer para desenvolver alguém? Porque vai ter todo um processo de capacitação. Então a gente vai trabalhar esse desenvolvimento dessa pessoa. Se a Sim. gente começa a gente começa já dando os jeitinhos, cara, como você falou, estamos começando errado. E aí a gente É. foge do Se a- nosso propósito de trabalho, É o tá? que a gente falou, né? Se a gente quer fazer realmente o rugby diferente, a gente vai ter que começar desde agora, já cortar esses jeitinhos para realmente chegar no resultado que a gente quer, né? A gente Eu, brigou eu, tanto, agora tá na hora, né? eu vou só ponderar um pouco aqui, que eu acho que também existe uma zona cinza que acho que tem que ser analisada, tá? Vou dar um exemplo aqui. Acho que muitos aqui talvez já ouviram eu falar ou já participaram do projeto que a gente tinha do Pequeninos do Jockey. Nesse projeto do Pequeninos do Jockey era profissional com CREF, tá? Era obrigatório. Eu estava no último ano de faculdade, eu não podia fazer parte desse projeto, não podia receber por esse projeto. Tinha um amigo meu que era ele já tinha CREF, era amigo de faculdade, não era do rugby. Eu combinei com ele, ele era o professor que recebia, ele ia nas atividades, a gente dividia uma parte do salário para ele, mas eu ficava com a maior parte do salário e eu era um estudante de educação física. O que eu estou querendo dizer com isso? Que acho que a gente tem que analisar cada caso, porque às vezes tem algumas situações onde o clube tem uma pessoa que é uma pessoa capacitada, que ela já está se formando, e por uma questão burocrática ela ainda não tem um documento, que é o CREF, mas essa pessoa é totalmente capaz de fazer um trabalho excelente de desenvolvimento de rugby numa determinada região, num determinado clube. Eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né, nesse aspecto. Assim. O caso que o Julião deu, um veterano, que é um veterano, que é engenheiro e que sempre desenvolveu, puta, esse cara talvez não faz sentido que a gente dê um jeitinho para esse cara, mas talvez um estudante de educação física, que é uma pessoa que já está no rugby faz tempo, que já está trabalhando, que já está se desenvolvendo, e que por uma questão burocrática não pode, acho que dá para a gente tentar entender e ver se é possível de alguma forma, porque essa pessoa vai deixar um legado para o rugby muito maior do que se essa pessoa não estivesse. Eu acho que a gente tem que ter um olhar sobre isso também. Leca, Leca. Acho que Lex está com o seu áudio não tá ali para você precisa liberar o áudio. Ela travou de vez. É. Mas, bom, Duda, desse tema, cara, isso vai acontecer, essas demandas vão vir para vocês, e o que a gente pede é subir essa demanda, vem conversar com a gente como gestão para a gente analisar caso a caso aí, tá? Mas só para que vocês, é importante é que a informação que vocês levem para o clube, ela seja bem quadrada, no sentido de não vocês ficarem flexibilizando as coisas, porque senão vocês vão ficar vulneráveis para com o clube em relação a esses temas, tá? Depois, como o próximo, só para voltar aqui,
A gente precisa, como próximos passos, né, avançar as reuniões com os clubes, tá, para que a gente construa um plano de ação, tá? Aqui a gente teve a ausência ontem de alguns clubes, porque na realidade era uma reunião para o Vem pro Rugby, acabou aparecendo, né, porque foi uma reunião um pouco mais genérica em relação a conteúdo e formas de trabalho, então vieram algumas pessoas dos de outros clubes, tá? Vieram algumas pessoas de outros clubes, porém teve clubes que não participaram, então a gente não teve a presença do Iguanas, tá? A gente não teve a presença do São José, só que São José e RPT, eles eram Nina, não eram Vem pro Rugby, mas o Iguanas recebeu o convite, tá? Nós não tivemos a presença do Jequitibá, nós não tivemos a presença do Americanas, do Americana, que é o Piratas, tá? El Shaddai é Nina, Imborés é Nina, Maringá é Nina, Ilhabela e Tucanos, ele vem para o rugby, só que aqui é um tema que eu não sei se ficou muito claro, porque o Danis, que tinha até me comentado, se era para ele avançar no convite ou não, quando a Baby tinha me mandado isso, se era para avançar no convite ou não com aqueles clubes que eu tinha marcado. Então, eu não sei, Arthur, se você chegou a fazer o convite para o pessoal de Ilhabela e de Tucanos para participarem para esse momento. Se não, um primeiro passo que vocês têm como coordenador é saber se o seu clube está ciente desse escopo inicial daquela apresentação, para que aí a gente possa dar o segundo passo nessas reuniões de plano de ação aí, tá? O que você estava falando agora, esses clubes é que não participaram? Não tiveram pode ser Maringá estava no da manhã. pode ser ter alguém que tenha passado, tá? Porque eu não consegui Tá. pegar de todos. Quem que estava da manhã do Maringá, o Mica, Você você lembra? consegue botar ali a foto? Volto. Não. Quem que era do Maringá o nome, você É sabe? Margaret. Que serve o nome dela assim? É isso, contrário. Isso. El Shaddai, não. Então a gente precisa ter essa conversa, né? E aí, só um ponto que a gente precisa alinhar com como a Leca está à frente do Nina. Então tem esses clubes que são Nina. E a Então, Clary também estava no Imborés. Clary. Ele. então depois acho que a Mica não, desculpa, a Leca, acho que é importante, Leca, ela não está aqui, agora que eu percebi. Mas talvez ela faça uma reunião com esse pessoal do Nina sobre essa mesma temática e talvez possa ser o momento desses outros clubes participarem que não estavam, tá? Diga, baby. Então, a ideia é a gente começar a falar com essa galera já individualmente. O primeiro passo é a indicação do profissional, e aí o segundo é esse plano de ação. Seria isso? Beleza. Ah, não, minha pergunta, na verdade, era com o Nina, então, com a galera do Nina, por exemplo, é o Shaddai, que é 100% Nina lá embaixo. Eu ainda não falo com eles, espero esse primeiro momento, ou falo só com quem a gente já falou? Já numa ordem já vai indo. Então, talvez coloque ele no último da sua fila, até a gente ter essa posição da Leca, se ela vai ou não fazer uma reunião com todo o pessoal do Nina, para dar esse aporte inicial, tá? Até mesmo para vocês entenderem, né? Eu não sei se isso ficou claro. De novo, é muita informação que vai chegando e a gente vai talvez perdendo até a ordem. Mas o Nina, ele não foi aprovado. Só que a gente vai iniciar em setembro com os clubes do Nina com verba livre, Sim. tá? Então, para a gente ter esse entendimento aí. Eu não sei se a Leca tá travada, mas eu acho que ela comentou isso ontem no final, que ela vai marcar na semana que vem uma reunião com os clubes Nina. Ah, beleza. E talvez os clubes que não participaram, talvez possa participar ali pela essa temática, só de ser uma coisa mais genérica, geral, né? Não é geral para todos. Ô, Júlio, Beleza. eu até no período da manhã fiz a brincadeira lá com a galera, né? Ah, tô achando todo mundo muito sério e tal, nem parece que é um festival aqui para a gente, pô, explodir de felicidade. E, sinceramente, depois a noite ficou no mesmo pé, assim, sabe? A minha sensação.
e quando você fecha, né, falando para eles, a gente gostaria de saber o aceite ou não e tal de vocês. E aí agora você também começou a reunião perguntando isso, né? Se algum clube entrou em contato com o Gabó, o Leca e tal. Eu senti um pouco falta disso, sabe? Essa aproximação assim com os clubes para daí vir para essa apresentação que houve ontem. Então, eu queria saber, na real, como que tá. Porque alguns clubes tiveram que nos dar carta dizendo que eu recebo aqui e tal, né? Mas tem outros que nem sabiam de nada. Então, que nem esses que vão ser aí, talvez, do 110, 1.100, desculpa. Pode ser que não esteja por dentro 100%, né? Então, como daí a gente anda com eles? Bom, eu acho que o que você falou é verdade, tá? Como a gente teve um número grande de clubes, e os clubes têm uma rotina e uma dificuldade de tempo, até teve, por exemplo, a questão de Nova Lima, que foram várias coisas atropelando, eles nem sabiam, chegou por por outras fontes. E então tem clube que não tem ainda a ideia inserida e maturada sobre o que é o projeto, e que até está fazendo parte do projeto, tá? Porque tem várias coisas que acontecem dentro dos clubes. Acho que vocês, até no Nina, devem perceber um pouco disso também, de que talvez quem participa da reunião não é a pessoa que toma a decisão, não é a pessoa que assina, aí vai levar a informação para outra pessoa. Então, até a gente, como coordenador, entender quem é a pessoa do clube, que realmente é a pessoa que operaciona tudo, a gente talvez vai levar esse um pouco de tempo. Mas isso vocês vão ter que, talvez, fazer essa conversa com esses clubes e sentir deles sobre essa situação, se tem dúvidas sobre o projeto, sobre o envolvimento no projeto, e que caso vocês não tenham ainda informações o suficientes para tratar com esse clube, vocês possam me procurar ou procurar a Leca para a gente estar participando dessa conversa com vocês, tá? Para explicar realmente com mais detalhes essas entrelinhas que tem de projeto, para ter essa dinâmica, porque é um pouco do que você falou, veio todo mundo na sala ali, então não cria uma relação próxima, né, uma tratativa próxima ali, tá? Mas tem sim clubes que não estão, por exemplo, como eu comentei, Ilha e Tucanos, por exemplo, tá? Ilha e Tucanos, eu não tive uma conversa com eles, entendeu? Então, a gente precisa, sim, avançar numa conversa com eles mais detalhada sobre esse envolvimento, tá? Então, e aí que passa um pouco agora esse plano de ação de vocês para também colocar isso como um entendimento nessa conversa inicial de vocês ali. Tá. A Leca não está aqui. Fala, Gabon. Não, é que eu preciso sair. Eu preciso sair, eu preciso só passar um rápido, porque eu vou ter o curso do COB agora. Só para o pessoal que tem clubes de São Paulo. O curso de Primeiros Socorros no domingo, ele tem 16 vagas abertas, 9 pessoas já estão inscritas, tá? Vai ser um curso no CPUSP. Era legal aproveitar esse curso já para os clubes, para já mandarem seus treinadores, quem puder, para pegar já uma oportunidade, porque depois se abrir um outro curso de Primeiros Socorros, eles não puderem de novo, pode acabar a gente perde tempo, né? Então já vamos ganhar tempo se conseguir já fazer eles participarem nesse curso, vai ser no CPUSP no domingo. Eu acho que é legal depois vocês passarem a comunicação, tá no Comunidade Brasil Rugby lá, todos os detalhes. Fui, preciso ir. Valeu, pessoal. Tchau. Boa, Gabó, valeu. Bom, pessoal, para a gente andar aqui até pela questão do nosso horário, né? Então, dessa agenda com os clubes de próximos passos, até estava aqui marcado, né? Pendente de atualizações e projetos, que é o que a Mica trouxe. A gente vai ter clubes, como ela falou, que não vai ter esse entendimento ainda profundo, então a gente precisa ter essa conversa, e se vocês precisam de ajuda para essa conversa, pode me procurar ou procurar a Leca, que a gente faz essa tratativa. Na realidade, o Clube Nina, talvez procurem a Leca, clube vem para o rugby e me procura para a gente já ter esse direcionamento, tá? Questão está marcado aqui, de formas de contratação, a gente já falou, e aqui tem um ponto também que a gente precisa ver também, a gente já conversou um pouco, a gente vai ter algumas conversas depois até individuais, o Renatão vai entrar mais nesse detalhe com vocês, nas questões financeiras, mas já estamos alinhados,
mas é a forma de recebimento de vocês, tá? É PJ, tá? Só para reforçar. A gente depois aqui a gente vai ter que entender alguns casos, por exemplo, a Bia, que a Bia tem uma empresa de físio, certo? Só que no projeto não é físio que está dentro do projeto. Então a gente precisa entender como que a gente vai ter essa tratativa, tá? Para a gente receber, que, por exemplo, se teve problema no Nina, né? De mandar a nota da físio, só que você não podia como palestrante. Então a gente vai ter que entender. E aí o que eu peço é que quem tem um cenário semelhante ao da Bia, que procura a gente no privado, tá? Pode procurar o Renatão já, porque o Renatão tem mais autonomia para falar disso, e a gente já resolver esse tema para que a hora que a gente começar a emitir nota e começar a receber, não ter uma dificuldade para com isso. Quem não tem Ô, empresa... Julião, de repente, só, desculpa, de repente colocar um texto meio que padrão do que precisa ir na nota em relação ao número do projeto, tipo um cabeçalho, assim, para a gente poder... Isso vem, tá? Essa informação vai. O problema que teve com a Bia é o KNAI dela, porque ela não pode emitir Não, isso aí nota eu tô... e Tá. ela... Então, por exemplo, hoje no projeto não é fisioterapia que está dentro do projeto. Então temos que entender o KNAI dela de prestação de serviço para ver se atende à emissão de nota dela, tá? Se não atender, a gente vai ter que encontrar uma alternativa, e é por isso que eu falo, já vamos bater no papo com o Renatão disso, e essa parte financeira é com ele, esse ajuste de nota vai ser com ele, tá? Quem não tem ainda uma empresa, uma questão de emissão de nota, a gente utiliza a MEI, tem uma MEI que a gente enquadra, tá? Essa situação para a gente... Então, porque dentro do projeto está como coordenação. Então, por isso que aí eu falo, pode. aí pode, não é meio com CREF, é uma coordenação gerencial. Então, para o que a gente desenvolve, funciona, tá? E então, para a gente andar com isso aí também, tá? Por que a Cris está com roxa de raiva? Ela assistiu a Barbie ontem. Depois que ela veio de Portugal, Assim agora. Não, não sei. Meu pior que foi, começou isso em Portugal. Não sei porque meu computador, às vezes, ele fica com a tela rosa, roxa e vai assim, pessoal. E na ele é novo, verdade, ela tá? tá Ele no não tem mundo do nem seis bar, Ney. meses. Eu estou pagando ele ainda, eu vou pagar durante um bom tempo ainda, ele já está me dando esse tilt, mas tá tranquilo, pessoal. Aqui é fast. Tá, mas fala comigo, qual que é a nossa deadline, então? Só pensando que a gente ainda tem que fazer essas duas ações, de entender com o povo quem que é o povo, até quando que eles têm que falar o nome da pessoa e até quando a gente já tem que ter falado com o povo. Só para entender, tipo, temos 2 semanas, 3, só para entender. Até dia 1º de setembro, o Baby. A ideia é com que a gente inicie todos os movimentos 1º de setembro, tá? A gente Beleza. ainda, só para vocês entenderem, a gente não tem oficializado ainda o termo, tá? Então isso ainda não chegou. Então pode Olha, ser que já está tudo engatilhado, mas a gente ainda não tem essa situação. Estamos trabalhando com a data de 1º de setembro e vamos trabalhar com essa data porque vamos ter vibrações positivas que aí o negócio acontece, tá? Vamos trabalhar assim, então, gente, é isso. só uma coisa, para não meter o pé na frente a carroça na frente dos burros, né? Porque às vezes, pelo menos o que aconteceu comigo, a gente tem o projeto da prefeitura rolando aqui, era para começar em junho, estava tudo certo, eu meti ficha e junho não começou. E aí os caras trabalharam, todo mundo trabalhou, foi um transtorno financeiro para o clube porque não estava dentro desse orçamento. Então, ter bastante certeza, né, Julião? Acho que Uma coisa que a gente vai ter dificuldade com o setor público é certeza, Dani. eu sei. Não, eu sei disso, mas o que eu quero dizer? A gente acaba criando uma expectativa nessas pessoas que vão ser contratadas e a gente fala, ó, vai começar em setembro. Só que, na realidade, não está assinado ainda, não, né? Então, a gente não pode rodar ainda. Então, o que eu quero dizer? Deixar bem claro que vai começar quando for isso autorizado. Porque senão a gente acaba criando uma expectativa e aí já começa criando um clima que não é tão bacana, né? Eu acho que não é prometer uma parada que a gente não tem certeza. Tipo, olha, tá tudo certo, só que a gente precisa dessa liberação, tá claro para vocês? Tipo, acho que é deixar bem claro que
Então a gente É, está a- se Deixar movimentando bem esperando um claro que ok, é né? o grande coisa, né? aqui o ponto, até para vocês entenderem como a gente vai trabalhar, tá? Eu vou criar um segundo grupo desse do Vem Pro Rugby, tá? Com clubes que vai receber R$ 1.100 e com clubes que vai receber R$ 2.500, para que vocês saibam. Eles não sabem entre eles qual é o valor que eles recebem. A gente não fala isso em reuniões coletivas, a gente vai tratar isso em particular e no caso agora por grupos. Toda essa informação burocrática, de dados de nota, de questões para iniciar o projeto, a gente, como gestão, vai alimentando através do grupo e alimentando vocês para com isso, para que a gente tenha duas pessoas falando sobre aquele tema ali nesse começo. Tá? Então, essa questão de nota, vocês já levam a informação, mas a gente vai reforçar nesses grupos que a gente vai criar. Tá? Então, a gente precisa quebrar aquele grande grupo agora em 2 ou 3 grupos, de acordo com cada projeto que eles estão. Tá? Porque tem informações que vão ser sempre específicas para cada grupo ali. Tá? E aí, por último, tá? Acho que aqui tem um ponto que a Mica trouxe, né? E ela traz bastante isso, acho que temos que aprender até um pouco. Essa questão de clareza, de entendimento e de propósito do nosso trabalho. Porque o que vai começar a acontecer a partir de agora? Vocês vão levar isso para os clubes e vocês vão estar cada vez mais próximo de vários clubes. E, a gente tem muitas reuniões, a gente teve algumas reuniões, tá? Onde a gente compartilhou dos nossos propósitos e dos nossos planos de trabalhos futuros. E aqui a gente tem uma realidade que todo mundo que está aqui tem um histórico com o rugby, e tem as suas formas de trabalho, as suas maneiras como pensam, que pensam no rugby, como desenvolve o rugby. Mas hoje a gente tem que entender que a gente hoje está dentro de um guarda-chuva da confederação e que tem uma forma de pensar esse rugby que talvez em alguns pontos você ainda discorde, e é natural. Até já falei isso com algumas pessoas, né? Aquilo, toda a unanimidade ela é burra, né? Então é importante a gente ter contrapontos sobre essas questões, mas que o principal é a mensagem que a gente começa a levar para os clubes agora é a mensagem do nosso trabalho. Então, se a gente começa a levar uma mensagem que foge do nosso propósito com o rugby, do nosso propósito de trabalho, a gente vai começar já a criar caminhos diferentes, tá? Então, quem ainda tem dúvida ou tiver dúvida e depois quiser bater um papo sobre o propósito, onde a gente quer chegar com todos esses projetos, o que a gente está fazendo com os projetos, quais serão as formas que a gente vai trabalhar, a gente fica à vontade para ter uma conversa, porque a partir de agora vocês vão ser porta-vozes dessas mensagens. E talvez se a gente não intensifique essas mensagens, se a gente não fortaleça essas mensagens, talvez o nosso trabalho não ganhe corpo. Enfim, vocês sabem como que é para construir um grupo. E a construção de um grupo, ela é no dia a dia, ela é no tete a tete, ela é na conversa, ela é nas ações, ela é na forma como a gente trabalha. Não adianta a gente achar que a gente vai construir um grupo, não só entre a gente, mas com os clubes agora. Mas é uma construção de tribos, né? Pessoas que têm o mesmo ideal, que frequentam o mesmo ambiente, tá? Então é importante a gente ter esse alinhamento de propósito para que a gente leve isso para os clubes aí. Beleza? Alguém, algum ponto aí sobre essas questões que a gente trouxe de agenda com os clubes? Bia, Valéria, Cris, na realidade é muito mais um trabalho agora de vocês primeiro, para depois. Então o trabalho de vocês é um pouco diferente dos coordenadores com os clubes, tá? Isso que eu ia falar. Então, e na verdade, de alguma forma, a gente. Eu não sei se eu entendi, se eu errado e se eu entendi errado, né, me ajudem. Mas é que a gente, de uma certa forma, a gente vai ter que segurar um pouquinho o nosso início, porque primeiro precisa dar o start com os clubes e os treinadores, para aí a gente entender a realidade, né, de cada coordenador com os seus clubes, né? E aí sim a gente conseguir marcar essas datas, porque não adianta eu querer agora já deixar marcado com a Mica, com a Baby, os clubes delas, e não sei o quê, se nem elas sabem ainda exatamente como vai ser a realidade dos clubes. De repente, um clube ou outro já vai ter, mas, né, enfim, é só para eu entender, porque não adianta também eu me apressar e, puta, vou morrer na praia.
Não, de vocês acho que tem que aguardar, né? Tem Até Tem uma questão só da minha parte da saúde que eu gostaria de salientar. Às vezes tem algum clube que, porventura, tem aí como planejamento que seja para outubro, novembro, dezembro, um festivalzinho, alguma coisa que talvez se encaixasse um curso Primeiros Socorros nível 1. Já me tem deixa no novidade, radar para que eu leve isso para o Gabó e vamos para frente, sabe? sim. Então, se alguém tiver isso como no radar, eu já estou a postos para começar a planejar. Boa. Na verdade, para todo mundo, né, para todos os coordenadores, sempre que vocês sentirem que existe uma brecha, existe um espaço, uma possibilidade até de juntar os 3 cursos, né, até de juntar nós 3 no mesmo lugar, é até melhor. Óbvio que tem que ver, né, que como todo mundo tem que fazer todos os cursos, fica um pouco puxado, mas fala, Mica, desculpa. Não, eu até já, né, vou me usar como exemplo aqui, que já separei com a federação quais são os cursos interessantes aqui para a nossa região, né? Tenho esse. Pensando nesse cenário que a gente começa agora, categoria de base e tal, não sei o quê, sugerir um número X, né? E a federação, sim, a gente precisa de todos esses, e ainda veio, gostaria também que tivesse aí junto captação e retenção, porque teve um clube aqui da região que fez e pronto, faz todo sentido, né? Então, já teve ali um número X de cursos, e aí agora o que a gente precisa é bater para que não tenha jogos aqui na região, ou né, nenhuma data conflitante, para daí casar. Então, eles vão nos dar aí algumas janelas, algumas opções de datas, e o local também que seja acessível para todo mundo, porque o nosso estado aqui também ele é grande, né? Então, não dá para ser tudo em Curitiba, por exemplo, que daí seria até mais fácil, da galera de Santa Catarina aí do que todo o Paraná, por exemplo. Sim, é mais perto daqui, exatamente. Então, Sim, é compreensível. essa é a nossa estratégia aqui, sabe? Já selecionar quais são os cursos, as datas, e daí depois conseguir jogar para vocês, né? E se for, de novo, vai ser aquela coisa assim, ó, pode ser que não seja a Bia dando curso, pode ser que não seja a Cris dando curso, mas vai ser, né, um educador da área aqui na região. Exato. Mas vocês... Bom, pessoal, um último tema, tá? Eu compartilhei com vocês no grupo ali um link que é do diagnóstico de clubes, tá? Esse diagnóstico de clubes ele é uma ferramenta que foi criada em 2020, durante a pandemia, para a gente ter uma avaliação dos clubes. A gente já fez isso em 2021, fez isso em 2022. Isso faz parte da nossa planejamento estratégico dentro da confederação, que é uma métrica de avaliação de clubes formadores, tá? Isso hoje está dentro, se vocês olham lá, ele é ali, a gente precisa atingir X números como classificados como clubes formadores, enfim. O que a gente precisa com vocês também nessas próximas ações de vocês com os clubes? Duas coisas. Primeiro, eu precisaria que vocês respondessem esse questionário para que vocês familiarizassem desse tema. E, paralelo a isso, já me ajudasse, porque tem algumas coisas que em relação a ano. Então, tem alguns pontos que são de anos, relacionado a 2023, e eu preciso fazer essa atualização. Porque antes isso era feito numa outra plataforma, que era aquele novo CNRU, que mudou. Então, a gente migrou para o Forms, e vai ficar no Forms para a gente não ter esse problema futuro, tá? Só que tem algumas coisas ali que a gente precisa ter esses ajustes. Então, aí precisa unir o útil ao agradável, né, de vocês, quando tiver um tempo, respondendo, se deparou com alguma questão temporal, de avisar ali, ó, precisa mudar aqui que está errado a data, tá? E depois disso, de pedir para os clubes que vocês estão para responder esse questionário e explicar para eles a importância do quão fidedigna de quão importante é que a resposta seja fidedigna à realidade dele, tá? Porque ali ele vai responder aquilo que ele acha, porque aquilo depois no final ele dá um número para a gente ranqueia isso. Só que a gente precisa ter essas informações e a gente sempre faz isso no segundo semestre, no começo do segundo semestre de cada ano, porque é o período que o clube durante o ano está mais maduro. Então, ele vai trazer a realidade para a gente
daquele momento. Então, quantas crianças acima de 13 anos vocês têm? Então, tem lá de 0 a 20, de 20 a 30, e ele responde com o cenário dele nesse momento, o cenário atual dele. Beleza? Então, precisava avançar isso com vocês e a gente tem essa pauta lá para andar com os clubes também. Beleza? Eu acho que é isso. Para a semana que vem, a gente mantém o mesmo horário, tá? O que é importante aqui? A gente tem uma agenda que é das 15 às 17. A ideia é com que a gente explore essa agenda das 15 às 17 nas nossas próximas reuniões. A gente tem pessoas que vão ter problemas de ajuste de horário, mas o ponto é, não tem como a gente tá dentro desse papel que a gente está e ter um único encontro com todo mundo de 1 hora por semana. Acho que isso vai ficar muito complicado. Então, a gente em breve vai começar, e talvez a gente tenha até que ter algumas reuniões emergenciais que vão aparecer ao longo desse caminho, tá? Porque no começo vai ter uma rotina mais intensa, mas o que é importante é que vocês organizem a agenda de vocês para que toda quinta-feira, das 3 às 5, vocês estejam disponíveis para participar desses encontros, porque foi o horário que a gente encontrou o maior número de pessoas, tá? Então, para a gente já programar isso, beleza? Então, acho que é um ponto para a gente reforçar esse tema aí. De resto, acho que é isso. Obrigado aí da atenção de vocês, da disponibilidade. E estamos aí online no WhatsApp, no celular, para que precisarem aí de ajuda e de demandas aí. Bom, Show, Valeu, Julião, galera. você consegue ficar aí um pouquinho? eu também Claro, queria mas fazer um pedido com você, Juliana. Ô, Mica, não sei se... não Já pode. foi, amigo. Fechou então, Já Julião. foi. Já tá Fechou, adiantado, né? tá, pessoal? valeu, fechou? Tchau, beijo. Beijos Tchau, de gente. luz. Beijos de luz. Ai, Gratiluz. lindo demais. Adoro. Tchau, tururu. Turururu. É você, esse Read É Meeting? o teste que eu estou fazendo aqui do nosso teatro. Boa. Ô, Julião, então, é o seguinte, eu pensei bem, assim, e eu entendo super a situação de, de Nova Lima ter entrado sem estar ali naquele plano inicial. Uhum. Só que, no final das contas, o BH não vai ser contemplado pelo projeto, sabe? E isso está pegando um pouco aqui, porque eu vou receber como coordenadora, mas acabou que o Nova Lima ficou com a vaga do BH no projeto, sabe? Assim, entendo que é uma contrapartida pelo principal, né, patrocinador. Chegou até mim algumas histórias, assim, mas não vou nem colocar aqui, porque é um disse-me-disse danado, que teve atravessamento mesmo do Nova Lima com essa intenção. Mas eu preciso pensar numa forma estratégica para o BH ser contemplado de alguma forma nesse projeto, assim, porque... Mas ele tá, Amanda. Ele tá dentro do projeto, além de você. Talvez. Mas naquela conversa que a gente teve, foi que eu, como coordenadora, assumiria também como auxiliar e não receberia o valor. Só se eu entendi errado. Então, qual que é a ideia? Deixa eu só compartilhar aqui com você. A proposta inicial é com que você atue. A proposta inicial era: BH está dentro, a Amanda a gente quer que a Amanda seja a pessoa que trabalhe junto com o BH pelo trabalho que ela faz, não como coordenadora. A proposta inicial era essa. Depois, em Entendi. conversas internas, a gente identificou que a gente precisaria ter alguém numa supervisão na região de Minas Gerais. Falou, a Amanda está lá, é uma educadora competente para também ajudar a gente nessa supervisão. Vamos Entendi. conversar com ela para que ela também, se ela tem interesse em assumir essa função de coordenação, tá? Entendi. Então, o que a gente precisa entender é a sua dinâmica depois de trabalho, porque tanto que você olha a nossa programação, hoje você está com menos clubes do que os outros. Então, é uma demanda Sim, menor sim. de trabalho do que os outros Uhum, por N realidades. uhum.
E quando a gente trouxe para essa questão de Amanda estar como coordenação, a gente falou, olha, a gente precisa colocar um segundo valor em BH, porque é isso. Talvez a gente precise repassar para alguém lá dentro um outro valor de trabalho. Só que no final, o que que a gente espera, Amanda? Que você desenvolva um trabalho dentro do BH, que você nos auxilie nessa parte de coordenação, tá? E que a gente tenha um segundo recurso, né, para direcionar para uma pessoa do BH. Esse recurso, ele é menor, ele é um recurso de 1.100, entendeu? Uhum. Então você estaria ali com os 2.500, fazendo esse papel de Uhum. coordenação e aí você que tem que dizer para a gente se vai ser possível desenvolver um trabalho também ali com BH, entendeu? Um trabalho nem que seja menor ou tá às vezes de supervisão junto com essa pessoa de 1.100, mas vai. Então, essa pessoa de 1.100, ela vai ser contemplada aqui no BH. Vai, tá na nossa programação. E o de Nova Lima, 2.500. O de Nova Lima é 2.500. Mais 1.100, ou não? Não, Só... só 2.500. Tá. E Alvorada, 1.100. Alvorada 1.100. Ah, então meu problema está resolvido. Tá, é isso, por isso que a gente não tem, talvez não tenha ficado tão claro. Não. Que bom, então, que eu tive essa conversa com você, porque eu vou sentar com o pessoal aqui do BH para conversar, para a gente indicar esse auxiliar, entendeu? E, se possível, não, se possível não, aí é problema meu, eu que me viro com o pessoal aqui. Mas o trabalho eu vou continuar fazendo, normal no BH, entendeu? Eu só precisava entender essa dinâmica, se seria só isso, se não teria nenhuma destinação para o BH, mas perfeito, então, porque o pessoal aqui, a gente já estava pensando se como que a gente custearia esse auxiliar, né? Não, Pensei não, em dividir o valor, mas só para já eu você, que não entendi muito bem, então. eu te trouxe um pouco a lógica como veio. A ideia inicial era que você fosse educadora do BH dentro do projeto. E aí a Entendi. gente, bom, precisamos de alguém em Minas Gerais. São 3 clubes. Vamos tratar com a Amanda o seguinte. Vamos ver se ela assume essa coordenação desses 3 clubes, né? BH, que vai ser ela, essa Uhum. professora, mais Nova Lima e Alvorada dentro desse valor. E a gente coloca um segundo recurso dentro de BH para que a Amanda não fique responsável de toda a responsabilidade que esse professor teria se fosse só você ali no clube, entendeu? Porque você vai estar Uhum. tendo outros papéis como coordenação também. Tá. Então, o BH precisa me indicar como professora, indicar um auxiliar. Isso. Ponto. O Alvorada precisa indicar um auxiliar. Não vamos tratar eles como auxiliar. Treinador. Eu estou Vamos falando isso. entre nós aqui, auxiliar e professor, só para entender a diferença de recurso mesmo. Tá. Então, o Alvorada indicar um auxiliar treinador, o Nova Lima indicar 2 treinadores, o professor e o auxiliar. Não, Nova Lima só um treinador. Só o treinador, só o professor. Isso. Tá, beleza, então. Fechou. Beleza? A segunda é que aquele negócio do jeitinho que eu te falei é o que o Nova Lima está querendo fazer. O Nova Lima está querendo indicar o Patrício como treinador e colocar o Laranjinha com o CREF para emitir a nota e receber para ele. Entendeu? É isso que eles querem fazer. Eu Mas apresentei faz sentido, seu né? Patrick? Essa que é a Hã? questão do Gabó. Faz sentido o seu Patrick? Não sei quem é o Patrick, mas faz sentido ser ele? Então, ele é um cara velho, mais velho, que tem coach 1, 2, 3, ele é um francês que treina o adulto já, o cara já é treinador do adulto, e ele quer abraçar todas as categorias que O ele ponto pode assumir ali, entendeu? a minha aqui é o seguinte, Amanda. Para você que é da região, que conhece as pessoas, ele faria um bom trabalho com as categorias de base? Nem com a categoria de base, nem comigo, porque eu não gosto dele. Mas, Então é isso. enfim, assim. Então a gente Só vai trabalhar que, para que a Nova Lima coloque uma outra Agora, pessoa. competência do cara. não, Entendeu? o Porque a cara, gente- assim, o cara é super O ranço competente. ou o ranço. Tem que entender se o cara vai Não, fazer o tempo não, dele, entendeu? assim, não, assim, ele é competente, ele tem um bom conhecimento de rugby, mas ele nunca fez trabalho de desenvolvimento.
Entendi. sabe? Ele nunca teve contato com juvenil, com nada. Para Ali, ele, assim, não talvez teria rugby feminino, mas ele vai ter os auxiliares dele lá que vão que é o ajudá-lo, seguinte, entendeu? ali a gente tem um ponto que é a Vale vai estar muito de olho em Nova Lima, porque vai Uhum. ser a vitrine da Vale Nova Lima ali. Então a gente também está bem preocupado com Nova Lima, pela qualidade do trabalho que vai ser desenvolvido lá. Então, a gente vai ter que entender um pouco essa situação, mas talvez o que eu já até te sugiro, de caminhar para o Nova Lima, se eles não tiverem uma pessoa para indicar com CREF que vai estar atuando, vamos bater Uhum. no Patrick, vamos bater na tecla do Patrício, talvez que eles coloquem um auxiliar junto do Patrício em desenvolvimento e que o Não, Patrício sim. repasse Uhum. parte desse recurso para essa pessoa, Uhum. entendeu? Para que a Uhum. gente comece também, de novo, a gente precisa formar mais pessoas, porque o Patrício, daqui a pouco, ele estava no BH, ele saiu, foi para Nova Lima, daqui a pouco o cara, como você falou, já é velho, já é mais de idade, já tem toda a sua questão formada, ele é muito difícil de mudanças e não vai dar um bom andamento no projeto, entendeu? Eu Uhum. conheço o Patrício, trabalhei com ele já. Não, Então, sim, é só para não entrar naquilo que você falou, porque, tá, eu também, meu clube também tem uma pessoa boa aqui que não tem um CREFS. Nova Lima pode, eu posso também, né? Mas assim, eu não. A ideia é que não vá para esse lado, é que realmente a gente trabalhe com pessoas que são capacitadas ou que a gente vê futuro ali que possa capacitar. Isso aí já foi deixado claro já, assim, sabe? Mas é isso, Julião, já esclareceu e agora tô mais tranquilo. Obrigada, viu? fechou, qualquer coisa dá um grito aí, tá? Tá bom, pode deixar. Baby, beijo, beijo, Julião, valeu. Valeu, Amanda, tchau, tchau. Tchau. Valeu, amandíssima. Beijo. Tchau. Fala comigo, Júlio. Eu tinha pedido para falar com esse menino Renato faz umas semanas e ele não falou comigo, desde que a gente voltou lá de Sandy, que eu voltei um pouco apavorada com a quantidade de clubes que eu ia ter que cuidar, porque eu tinha entendido que era outra coisa. E, cara, eu saí bem nervosa daquela reunião, porque eu quero muito participar, mas eu não sei se eu tenho o braço. Foi exatamente o que eu queria explicar. Na verdade, antes de tudo, lá atrás, quando eu falei com o Renatão, que ele falou da possibilidade do Nina, não sei o quê, ele falou que não sabia se eu podia receber pelas duas vias, né? Pelo torneios e pelo Nina, para início de conversa. Então, assim, se eu tivesse que escolher entre algum dos dois, eu escolheria o Nina, porque para mim a história de liderança, bababá, World Rugby, Leadership, Bolsa, né? Faz muito sentido eu estar nesse projeto, porque, enfim, né? Entendível. Mas aí eu queria entender um pouco isso, porque ele mesmo não veio falar comigo até agora. Eu também, a gente ia se encontrar hoje no escritório, eu acabei não indo porque é meu rodízio, e aí ia ser uma merda. E hoje, para não encontrar com ninguém, só encontrar com ele. E aí, enfim, é um pouco isso. Depois que saí de lá, eu falei, Renato, olha, precisa conversa, porque assim, eu tenho outros 3 empregos, estou pegando um quarto agora e às vezes parece até que, sabe, a maneira que o Gabão fala, tipo, olha, a gente não vai entregar a parada, é pra gente fazer com vontade. Eu falei, eu só quero entender exatamente o escopo das coisas que eu tenho que entregar, porque não é que eu não vou fazer com vontade, ou que eu não vou me entregar para o projeto. Eu só preciso entender friamente, porque eu preciso me organizar muito bem, porque eu estou fazendo muitas coisas, entendeu? E aí, para mim, era uma questão continuar no torneios ou não, e aí, porque eu já tinha falado disso lá atrás com o Renato, e a gente não voltou a falar disso. E aí, na verdade, primeiro é entender se eu consigo receber pelos dois, para não ficar também trabalhando de bucha, né? E tipo, não, tô em 2 projetos, depois lá pra frente eu descubro que, pô, não consigo receber pelas duas paradas, né? Não faz o menor sentido, enfim, pegar uma coisa que eu não consiga, né, receber. Mas é um pouco isso, na verdade. Minha conversa com o Renato ia ser entender um pouco se existe como é que vai ser isso, né? E, Vamos fazer é, o seguinte, fala. a gente precisa ter esse papo com o Renatão, porque a gente já tive algumas conversas com o Gabó e o Renatão sobre o seu envolvimento e sobre demandas. Porque hoje você está desempenhando um papel dentro de torneios e você é um outro emprego. Como você falou, é um outro emprego. Eu tenho que olhar isso como um outro emprego. Eu tenho que ver se eu vou ter tempo na semana para atender esse outro emprego. E para a gente bater o martelo em relação a esse tema, porque hoje eu não sei o quanto que é a sua, eu não conheço, não sei a sua agenda. Então a ideia era
esse é o cenário que a gente tem com essa parte de projetos do clube, dos clubes e tratativas. Eu acho que o ponto aqui é essa definição mesmo, se, bom, tenho condição, vou manter em torneios e vou manter com a coordenação dos clubes. Não tenho condição, vou ter que escolher um ou outro. Quem vai dizer melhor isso vai ser você, entendeu? Acho que talvez, podemos alinhar de fazer um teste inicial para ver, não, já quero logo de cara, não quero me sobrecarregar, então É que eu entendo que vai ser um trabalho inicial mais demandante e que depois a gente vai ter um pouco mais de, tipo, a coisa vai continuar. Eu estava bem apavorada também, eu falei com a Turana, ela falou, cara, calma, não vai ser assim, que eu já falei. Eu fui fazendo as contas, eu falei, não sei quantas semanas, meu Deus, não sei quantas reuniões por semana, já comecei a ficar descabelada. Ela falou, cara, você pode juntar reuniões, não precisa ser assim, você não vai precisar dar um coach nível 1 para cada treinador, calma. Tipo, eu falei, eu sei, mas assim, não quero pegar uma parada para fazer que eu não vou dar conta depois, entendeu? Porque para mim eram 3 a 4 clubes. Agora eu tenho clube fora do estado que eu vou ter que fazer, sabe? Comecei a ficar meio desesperada nesse sentido. Eu quero fazer isso, não tô falando que eu não quero, só entender que eu também tenho prioridades no sentido de eu tenho COB também, que eu vou ter minhas tribos, eu vou para França pro negócio da World Rugby, então eu tenho COB e World Rugby. Above Us, então, tipo, tem um festival agora, 4 de outubro, eu tô na França, não, entendeu? Então tem uma agenda também que me complica um pouco. Mas no fim do dia, para mim, está muito mais entre torneios e o Nina 2 vem para o rugby do que os meus outros projetos, porque isso já está encaminhado e é perene. Ano que vem acaba para mim o COB, entendeu? Então já vai ser. Enfim, eu entendo que aqui também é perene, mas eu tenho uma pretensão de trabalhar com isso a longo prazo. Mas eu queria te trazer esse meu cenário um pouco catastrófico de tipo pânico no lago, de fazer um monte de coisa, principalmente no meio de uma empresa. Para mim, é muito mais estar muito envolvida com torneios e ter que, enfim, estar num torneio e eu ter que estar no festival do outro lado. Tipo, eu sou uma só. E aí eu acho que em algum momento isso pode concomitar mais para frente e pode ser um problema pra gente. Ou não também, entendeu? Ou tipo, tá tudo bem, baby, você vai vendo lá, na hora que tiver, você vai dar prioridade pro que tiver que dar e foda-se. Não sei, sabe? Às vezes o Renato também tá numa fase, sei lá, o Jaú tá tendo piripaque, não dá pra deixar o Ícaro agora sozinho, sabe? Tipo, eu não sei também, entendeu? A gente tá nesse lugar agora, entendeu? Então, também entendo que também a gente não pode abandonar torneios e... Enfim, era essa conversa que eu queria estar tendo com o Renato, mas tô tendo com você antes para deixar bem aberto aqui, já que você tava falando, olha, quem tá dentro do barco, quem não tá. Eu quero, tipo, a gente avisar que precisa, eu quero... olha. eu vou dar um alô no Renatão, ele na realidade está com problema com a mãe dele agora também. Ih, caralho. Cada um com seu problema, né? Os cachorros estão tudo bem, então vambora, vai. A gente ia pro escritório hoje e falou, puta, cara, minha mãe tá no hospital, não sei o quê, enfim. Mas a gente precisa resolver essa situação sua, que já é uma coisa que a gente já tinha levantado essa lebre de e a Baby, vai dar conta? Não vai? Quanto que a gente vai exigir? Como vamos? E aí, precisamos ter esse entendimento, porque para a gente, eu vejo que é muito importante o seu envolvimento com esses projetos de fomento, por todo o seu histórico, toda a sua bagagem, e até esses Sim, projetos para o meu paralelos que futuro. você tem com o COB e World Rugby, entendeu? Sim. Mas Eu ao acho que mesmo tempo torneios é também. um bagulho que qualquer um pode fazer no sentido de, tipo, não precisa ser eu com a figura que eu sou, entendeu? Acho que eu tenho muito mais impacto e representatividade no Nina do que em torneios. Tipo, legal, ficar na beira do campo, adoro o clima, estar lá, resolver as coisas, mas para mim faz muito sentido como os projetos de vida tá no Nina. Então, se em algum momento eu tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher o Nina. Mas eu não sei se também se precisa de mim lá agora e eu consigo receber pelos dois, eu também não morro de ficar até o fim do ano no torneios. Ou chegar no fim do ano e falar, cara, dou conta dos dois, tá tudo bem. Sabe, lá vou largar o pastel porque, porra, gasta 8 horas da minha semana, entendeu? Não sei. É só para eu entender também, primeiramente, aí de vocês de cima, o que que vocês acham, o que que vocês pensam. Mas era só isso, para não te perturbar mais. Eu acho que Desculpa te interromper. a parte de receber, eu acho que você consegue receber, mas o Renatão que vai ter que responder isso. Eu não sei se você está contratada por PJ também, eu acho que por outro projeto, não sei se é. Sim. E, e eu acho que o ponto que você traz é uma alternativa, né? De, cara, vamos tocando e se tiver que abrir mão, porque hoje você desempenha um papel interessante no torneio, assim, cara, cumpre as coisas que está acontecendo. E precisamos entender se dá conta de fazer tudo, porque talvez se não der, já deixa muito claro que, olha, se não der conta, talvez eu vá abrir mão do torneio, porque então a gente tem um período ainda para até identificar uma outra pessoa para assumir aquele papel. Entendeu? Mas eu vou falar com o Perfeito. Renatão e vou marcar um papo para a gente ter essa conversa também, tá todo mundo na mesa ali e definir isso. Beleza, não. E também não tem uma pressa louca, mas só pra gente definir, porque assim, eu já entendi que como foi andando e ele não voltou com essa resposta, eu falei, cara, a gente pode ir andando e fazer essa experiência até o fim do ano, ver
Se a gente dá conta de fazer a porra toda. Eu não queria deixar nenhum prato cair, mas tem isso. Enfim, eu vou ficar 10 dias também no Chile, agora que eu lembrei. Vou ficar no PAN também mais 10 dias de outubro ou setembro, sei lá. Agora, esse período agora vai ser meio foda. Mas, enfim, tamo aí. Geralmente tá só começando. Beleza, me dá uma cobrada amanhã para ver se eu já fechei uma agenda com o Renatão. E a gente tenta bater esse papo aí para alinhar as expectativas e não ter frustração depois aí. Perfeito, beleza. Obrigada. Valeu, baby. Valeu, Julius. Tchau.